Semana Santa e neste programa direto aqui da Terra do Quinto Evangelho, que alegria poder compartilhar com a família Canção Nova a experiência singular de seguir os passos de Cristo em sua entrega por amor. Neste caminho rumo ao Calvário, estaremos conduzidos por Frei Henrico Maiorani, sacerdote capuchinho que vai nos ajudar nesta peregrinação. Iniciamos então com uma reflexão sobre a pessoa de Judas Iscariotes. É automático a aversão que muitos de nós temos quando ouvimos este nome, sendo ele até mesmo sinônimo da palavra traidor. Em seus últimos momentos, Jesus vive a dura experiência de ser traído por um de seus discípulos. Podemos dizer que tudo começou com um beijo de Judas. Judas, lembrado pelos séculos como aquele que entregou Jesus por 30 moedas de prata. Um dado importante fornecido pelos evangelhos é que a ação do apóstolo não foi executada de uma só vez. Ela foi paulatina e planejada, esperando assim o momento certo para acontecer. A Gruta da Traição é o lugar onde a tradição coloca o beijo de Judas e a prisão de Jesus. Então podemos dizer que é justamente aqui que começa a paixão. Ainda falava quando Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor tinha lhes dado o seguinte sinal: aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Do ponto de vista arqueológico, esse é o lugar mais antigo de toda a área do Getsemane. O nome Getsemane significa lagar de azeite. Muito provavelmente aqui havia uma prensa escavada na rocha. Os grafites e as pinturas no teto testemunham a grande devoção que sempre envolveu esse lugar. Estamos no fundo do Vale do Cedron. Este era um lugar conhecido por Jesus e os apóstolos. De fato, os evangelhos nos dizem que aqui Jesus se retirou depois da última ceia. E Judas também conhecia esse lugar porque Judas costumava se retirar aqui com os 12. Aliás, esse lugar também é chamado de Gruta dos Apóstolos, precisamente para indicar a familiaridade que Jesus viveu aqui com os seus. Também Judas acompanhava o Mestre há 3 anos. E mesmo que os evangelhos o retratem imediatamente como ladrão e traidor, de fato era um que havia sido chamado por Jesus. Alguns chegaram a chamá-lo também de Gruta da Amizade. Neste caso, a perspectiva é justamente a de Jesus, que aqui viveu uma intimidade com os seus, deixou-se beijar por Judas e o chamou de amigo até o último momento. Um pouco mais acima está o Horto das Oliveiras, no qual a tradição coloca o lugar onde Jesus orou. Um bloco de pedra sobre o qual Jesus suou sangue e que hoje é o centro da Basílica da Agonia. Os evangelhos nos dizem que Judas foi possuído por Satanás. Provavelmente uma forma de amenizar um pouco a responsabilidade diante da grande culpa que Judas sentia sobre si. Na realidade, o próprio Jesus dirigiu-se a Judas com palavras ainda mais fortes. Melhor para aquele homem se ele nunca tivesse nascido. Judas é marcado pelo encontro com Jesus, para o bem e para o mal. Também os últimos gestos são todos relacionados a ele. A tentativa de devolver as 30 moedas de prata para libertá-lo novamente e o ato extremo de suicídio. No fundo, acredito que o maior erro de Judas não foi tanto ter traído Jesus, isso foi feito por Pedro também, mas por ter traído a si mesmo. Ele se esqueceu que foi o primeiro escolhido e amado por Cristo. E no final, esquecendo-se disso, perdeu a única coisa que importa: o seu perdão. Pilatos lava as mãos, permitindo que Jesus seja condenado. Esta é a única ocasião em que Pilatos vê Jesus, mas sua vida será marcada por este encontro.
Ci troviamo all'inizio della Via Dolorosa. Estamos no início da Via Dolorosa, no bairro muçulmano da Jerusalém de hoje. Esse local onde ficava a Fortaleza Antônia, erguida por Herodes para monitorar tudo o que acontecia na então esplanada do templo. Deste lugar, Jesus dá os primeiros passos da sua Via Crucis. Per la sua Via Crucis. Pilatos perguntou: que farei então de Jesus, que é chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. O governador tornou a perguntar: mas que mal fez ele? Hoje, neste local, encontramos a Igreja da Flagelação e a Capela da Condenação. É o lugar que a traição, no período dos Cruzados, identifica como o Pretório de Pilatos, ou seja, o lugar onde Jesus foi interrogado, açoitado e condenado à morte. Esse é o único momento em que Pilatos e Jesus se encontram. Mas quem foi Pilatos? Ele foi o procurador que, em nome de Roma, por cerca de 10 anos, de 26 a 36 depois de Cristo, tinha a tarefa de administrar a problemática província da Judéia. Pilatos era um homem sem escrúpulos, usava o tesouro do templo para suas construções, reprimia os tumultos com a espada e não dava atenção à sensibilidade religiosa do povo. Mas o Evangelho de João, quando fala desse episódio, mostra-nos Pilatos que entra e sai continuamente do pretório. Parece estar em crise e, sem razão aparente, parece querer libertar Jesus. Mas no final cede à pressão da multidão e o condena à morte. O Evangelho de Mateus nos fala do famoso gesto de Pilatos que lava as mãos. É um gesto que os judeus conheciam bem, porque é o sinal daqueles que reconhecem a própria inocência diante de Deus. A partir deste momento, Pilatos tornou-se o símbolo daquele que busca soluções sem sacrifício. Pilatos encontrou-se com Jesus apenas por alguns momentos, mas esses poucos momentos foram fundamentais para a sua vida, tanto que o perturbaram completamente. A Igreja Ortodoxa Copta venera Pilatos e sua esposa como santos. Segundo essa tradição, Pilatos teria regressado a Roma e ali, à beira da morte, teria se convertido ao cristianismo e, por isso, foi executado pelo Senado. Seja como for, Pilatos continua sendo o procurador romano de uma turbulenta província nos confins do Império e teria caído no esquecimento da história não fosse o fato de ter encontrado Jesus e participado ativamente, ainda que a contragosto, da condenação de Jesus. Durante nosso percurso, fizemos uma parada na 5ª estação da Via Crucis. No caminho rumo ao Calvário, Jesus certamente encontrou muitas pessoas. Muitos estavam indiferentes, acostumados a esse espetáculo, ver mais uma sentença de morte passar. Alguns certamente o insultaram e zombaram dele. No meio dessa multidão, recordamos um certo Simão Cireneu, que se torna companheiro de Jesus no último trecho da sua estrada. Os evangelhos relatam que os soldados pararam um homem originário de Cirene, do norte da África, quando este voltava dos campos. Talvez esse fosse o caminho que ele costumava tomar, ou talvez naquele dia estivesse passando ali por acaso. O fato é que o último trecho do caminho de Jesus se torna o mesmo caminho de Simão. A 5ª estação da Via Crucis recorda justamente esse episódio. Os evangelhos enfatizam que Simão foi forçado a carregar a cruz. Portanto, não devemos imaginar um homem particularmente disposto, bondoso ou compassivo. Ele foi obrigado pelos soldados.
Simone non conosceva Gesù. Simão não conhecia Jesus, mas nesse último trecho da estrada, ele era o que estava mais próximo dele. Provavelmente Simão pegou um lado do madeiro e do outro lado estava Jesus. Então, eles continuaram o caminho da cruz lado a lado. Provavelmente foi um encontro silencioso. Talvez Simão só tenha ouvido os gemidos de dor do homem da cruz, mas certamente seus olhares se cruzaram. Provavelmente, esse foi o momento em que Simão aceitou carregar a cruz com Jesus. La croce con Gesù. Non sappiamo cosa successe sul Calvario. Não sabemos o que aconteceu no Calvário, mas o olhar de Jesus conquistou Simão para sempre. Os evangelhos chegam a relatar os nomes de seus filhos, Alexandre e Rufo, de modo que certamente eram conhecidos pela primeira comunidade cristã. Provavelmente Simão e seus filhos faziam parte dela, graças àquela partilha que se deu no último trecho do caminho em direção ao Calvário. Calvario. Si vede Gesù. Vemos Jesus caído no chão, dominado pelo peso da cruz. E atrás da cruz vemos o Cirineu, Simão, que a toma para si. Mas nesse momento é o próprio Jesus que toma de novo a cruz de Simão. Então a pergunta que esta tela nos coloca é: quem carrega quem? Chi porta chi? Verônica é uma das figuras mais misteriosas dos evangelhos. É a mulher que enxugou o rosto de Jesus durante a subida ao Calvário ou a mulher com hemorragia? Em Jerusalém, a tradição indica a sexta estação da Via Dolorosa como sua casa. Ao longo da Via Dolorosa, Jesus é seguido por várias mulheres. A tradição identifica uma, Verônica, aquela que supostamente enxugou o rosto sofrido de Cristo com um pano, no qual sua face ficou impressa para sempre. A sexta estação da Via Crucis relembra esse episódio. Continuamos seguindo Jesus nos passos da sua paixão. Na sexta estação da Via Dolorosa, Frei Henrico Maiorano nos fala de Verônica, a mulher que a tradição diz ter enxugado o rosto de Jesus. Na realidade, esse lugar não seria aquele em que Verônica enxugou o rosto sofrido de Jesus, mas sua própria casa aqui em Jerusalém. É um peregrino do século XV, de nome Fabre, que identifica esse local pela primeira vez e inicia essa devoção. A figura de Verônica em si não seria tanto para associar a paixão de Jesus, mas sim para conectar-se à figura da mulher hemorrágica, a mulher que sofreu por vários anos de perda de sangue, e tocando a bainha do manto de Jesus, foi curada instantaneamente. Podemos imaginar que o rosto de Cristo ficou para sempre impresso na memória dessa mulher. A tradição posterior acrescenta que ela mesma queria ter o rosto de Jesus retratado em uma tela para venerá-lo. Ao longo dos séculos, a tradição foi enriquecida com outros detalhes. Por exemplo, conta que esse pano foi levado para Roma e curou o imperador Tibério de uma grave doença. A história de Verônica, como a conhecemos hoje, nasceu na Idade Média, aquela que enxugou o rosto de Jesus em sua subida ao Calvário. O episódio de Verônica não está contido nos evangelhos. É a tradição posterior que nos conta essa história. Para nos falar sobre isso, há um texto apócrifo, os Atos de Pilatos. O nome Verônica deriva de Beronice, Berenice, que é Verônica. O nome é associado, então, erroneamente, ao significado de verdadeiro ícone, em referência ao rosto de Cristo impresso no pano de linho. Seja a mulher hemorrágica mencionada nos evangelhos ou a mulher que enxugou o rosto sofrido de Cristo durante a paixão, a beleza dessa figura está em seus sentimentos. Permanece como testemunho ao longo dos séculos de uma mulher que sofreu, que ousou, teve coragem e amou até o fim. O soldado romano de guarda no Calvário, que golpeou Jesus com sua lança para certificar de que ele estava morto, do lado de Jesus fluiu sangue e água. É uma nova vida para Longinos.
Estamos no interior da Basílica do Santo Sepulcro, para ser mais exato, no Calvário, o lugar onde Jesus morreu na cruz. Calvário, do aramaico Gólgota, significa lugar da caveira. Era uma espécie de pronotório fora dos muros de Jerusalém. Primeiro foi usado como pedreira, depois tornou-se uma área de jardim. No tempo de Jesus, era uma área de sepultamento e o local onde os romanos realizavam sentenças de morte por crucificação. Aqui descobrimos uma das figuras menos conhecidas e mais fascinantes do Evangelho. Sabemos que ao pé da cruz de Jesus estavam sua mãe, algumas mulheres e o apóstolo João. Todos os outros haviam fugido. Debaixo da cruz estava também um homem, um soldado romano, que golpeou o lado de Jesus com sua lança para se certificar de sua morte. A tradição o chamou de Longinos, que deriva de lança e, portanto, lanceiro. È la tradizione posteriore a fondere nell'unica É figura a di tradição posterior que une duas pessoas na única figura de Longinos. O primeiro é o soldado romano narrado pelo Evangelho de João, que golpeou o lado de Jesus com uma lança, do qual fluiu sangue e água. Recuperamos a segunda pessoa dos outros evangelhos que nos falam de um centurião romano que, vendo Jesus expirar, fez sua profissão de fé. Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Ao longo dos séculos, várias lendas nasceram em torno da figura de Longinos. Uma delas conta que Longinos deixou o exército romano, foi batizado pelos apóstolos e se tornou cristão. Precisamente por isso foi martirizado. Talvez por isso mesmo os cristãos reverenciassem Longinos como o primeiro pagão a se converter ao cristianismo e como mártir. Ainda hoje a Igreja de Jerusalém celebra São Longinos no dia 16 de outubro. Seja ele o lanceiro ou o centurião romano, Longinos não tinha formação religiosa, não tinha sido catequizado. Ele estava aqui porque estava fazendo o seu trabalho. Ele era um especialista em mortos. Justamente por isso, o seu testemunho é muito importante. Porque, vendo Jesus expirar daquela forma, fez a sua profissão de fé. Significa que Jesus não morreu como todos os outros. Ele morreu de forma diferente. Naquele momento, Longinos entendeu o que ninguém havia entendido até então. Realmente, Deus é assim. aveva compreso, cioè che veramente Dio è così. A última parada de nossa jornada será ao pé do Calvário, junto ao túmulo que guardou o corpo de Jesus por 3 dias. Ali encontraremos um homem, José de Arimateia, que disponibilizou o sepulcro. José de Arimateia é um dos poucos a tocar no corpo de Jesus após a sua morte. Como uma relíquia, prepara-o para o enterro e coloca-o no túmulo, o único túmulo no mundo onde se contempla a vida. Stiamo entrando nella Basilica del Santo Sepolcro. Estamos entrando na Basílica do Santo Sepulcro. No coração dessa basílica está a edícula da ressurreição que guarda o sepulcro de Jesus, o sepulcro vazio, porque aqui, no 3º dia após seu sepultamento, Jesus ressuscitou. Frei Henrico Maiorano nos leva ao Santo Sepulcro para conhecer melhor este homem, José de Arimateia, que ofereceu a sua tumba e cuidou do corpo de Jesus no momento da sepultura. Siamo a pochi metri. Estamos a poucos metros do Calvário, local onde Jesus foi crucificado. No tempo de Jesus, toda essa área era uma área funerária, com vários túmulos esculpidos na rocha. Sabemos pelo Evangelho que o túmulo de Jesus era um túmulo novo, nunca antes utilizado, e pertencia a José de Arimateia. Giuseppe era di Arimatea, una cittadina a nord-ovest rispetto José a era de Arimateia, uma cidade ao noroeste de Jerusalém. Ele era membro do Sinédrio, a mais alta autoridade judaica da época para assuntos jurídicos e religiosos. Segundo o Evangelho de Lucas, José não compartilhava a decisão de matar Jesus. Mateus e João acrescentam que ele era um dos seus seguidores. Todos os 4 evangelhos concordam em dizer que José foi pessoalmente a Pilatos pedir o corpo de Jesus.
Retirou-o da cruz, ungiu-o com óleos aromáticos e o colocou em um túmulo de sua propriedade, escavado na rocha. Tudo aconteceu muito rápido, porque o sábado, o dia do descanso judaico, estava prestes a começar. José é provavelmente um dos poucos a tocar o corpo morto de Jesus. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia, e nesse momento José de Arimateia deu prova de seu grande amor, de seu cuidado por esse homem, Jesus de Nazaré. Uma oração que o patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, escreveu justamente sobre a deposição de Jesus, sugere este amor. Um José te protegeu quando eras criança, outro, docemente, te desce da cruz. Em suas mãos estás muito bem cuidado, como uma criança nas mãos da mãe. Ele deita no ventre da rocha, a relíquia do teu corpo imaculado. José ofereceu um túmulo novo para sepultar Jesus, e nós, hoje, aqui em Jerusalém, veneramos aquele mesmo túmulo que tornou a ficar vazio. Sepulcro é uma palavra grega que faz relação com memória. Na verdade, o sepulcro é o lugar da memória. Mas, enquanto em todos os túmulos do mundo se vai fazer memória a um morto, somente aqui se vem lembrar de um vivo. Si viene per ricordare un vivente.